a inauguração do tão sonhado restaurante. Uma casa suntuosa para muitos clientes. Foram contratados 107 funcionários, todos com carteira assinada, horas extras pagas. E mesmo assim, 61 deles entraram na justiça pedindo indenização. As portas do restaurante foram fechadas em 2014. A consolidação das leis do trabalho, ou CLT, é um conjunto de regras de proteção ao trabalhador. Ela tem quase 74 anos. Uma proposta para modernizar as leis trabalhistas no Brasil foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Também nesse ano entrou em vigor a lei da chamada terceirização irrestrita, um sistema em que uma empresa presta serviços a outra, barateando os custos de mão de obra. O deputado federal Vitor Lippe fez parte da comissão da reforma trabalhista. Ninguém vai mexer em férias, 13º, fundo de garantia, todos os direitos que hoje as pessoas têm. O que nós precisamos discutir hoje é o abuso que tem existido nas ações trabalhistas no Brasil. A reforma propõe regulamentar e flexibilizar apenas o que é negociável. Férias, por exemplo, poderiam ser divididas em 3 períodos ao longo do ano. O trabalho remoto ou à distância seria permitido. As jornadas poderiam ser adaptadas conforme a necessidade. Tudo negociado entre as empresas e os sindicatos de trabalhadores com valor de lei. Muitos desses pontos já são praticados em países desenvolvidos. Na Inglaterra, o que é acertado entre empregado e patrão tem valor legal. E o advogado que pegar uma causa trabalhista sem fundamento pode ser punido. Levar o empregador à justiça no Reino Unido custa caro. Desde 2013, o governo cobra taxas de até 1.200 libras, o equivalente a R$ 4.600, para entrar com uma ação nos tribunais trabalhistas. Com isso, o número de processos diminuiu em quase 70% em 4 anos. Os próprios sindicatos se empenham em mediar um acordo entre as empresas e, dessa forma, evitar que as disputas cheguem à justiça. Aqui no Reino Unido, a legislação trabalhista é muito mais flexível do que no Brasil. Carteira de trabalho não existe. As jornadas não são regulamentadas, mas sim discutidas diretamente entre patrão e empregado. Uma pessoa pode ser contratada para executar um serviço por 2 horas num dia, 3 horas no outro, 5 horas no dia seguinte. Não importa, no final da semana ela vai receber exatamente pelas horas que trabalhou. Tudo é colocado num contrato de trabalho. E depois, se houver alguma mudança, como por exemplo o aumento de salário, basta oficializar com um e-mail de confirmação. Aqui nos Estados Unidos, se fosse feita uma consolidação das leis trabalhistas federais, ela caberia num cartão deste tamanho. Basicamente, o governo estabelece um salário mínimo, a jornada de 40 horas semanais e, se o funcionário precisar esticar, o pagamento de horas extras. Fora isso, cada estado cria as próprias regras. As leis estaduais funcionam como uma proteção mínima do trabalhador. Mínima mesmo. O advogado Michael Lemonsoff explica que num lugar competitivo como Nova York, os empresários precisam atrair os melhores funcionários. Por isso, é comum eles permitirem pausa para almoço, férias e até licença maternidade remunerada, o que também não está previsto em lei. A lei da oferta e da procura faz com que a situação não seja sempre desfavorável ao empregado. Como o desemprego nos Estados Unidos atingiu o menor nível em 9 anos, os americanos podem escolher onde preferem trabalhar. Se a reforma trabalhista do Brasil for aprovada pelo Congresso, ela deve desafogar tribunais em todo o país e diminuir a lentidão na justiça. O Ministério do Trabalho também acredita que se uma pequena parcela dos 20 bilhões de reais gastos com indenizações for aplicada pelas empresas em contratações, o país poderia gerar mais de 5 milhões de empregos em 2 anos e evitar a falência de muitas empresas.
Jobei Watanabe tinha uma confecção com 200 funcionários. Falido, ele fechou a fábrica e foi estudar direito. Hoje se dedica a defender empresários em disputas trabalhistas. Hoje eu não dou emprego para ninguém mais. Hoje eu trabalho eu e o meu filho, que é advogado também. O senhor nunca mais pretende abrir uma empresa? Eu não pretendo. E eu não recomendo nem que meu filho abra a empresa. Olha, a reforma da Previdência também divide opiniões. As próximas semanas vão definir o futuro das aposentadorias no Brasil. Se o sistema for mantido como está, a conta certamente não vai fechar. Dá uma olhada. Por todos os lugares, o assunto é a reforma da Previdência. O que vai mudar? Porque os aposentados de amanhã podem não ter como receber tudo o que pagaram ao longo da vida. Da maneira como está, e se nada for feito, o sistema tende a quebrar aí dentro de uns 4, 5 anos. Quando o número de aposentados aumenta e o de trabalhadores diminui, a conta não fecha. Chega-se à situação onde o governo tem que pagar mais em benefícios do que ele consegue arrecadar em termos de contribuição. Dona Maria Zilda faz parte do grupo que mais contribui para o INSS, o dos trabalhadores da iniciativa privada. Só que ao bater o olho no carnê da aposentadoria, levou um susto quando soube o valor. Com certeza. Por quê? Porque você trabalhar tantos anos e um salário mínimo ninguém merece. Na outra ponta, 3 milhões de aposentados do serviço público recebem, em média, R$ 7.500. A reforma vai unir os trabalhadores privados e os do serviço público. Os grupos privilegiados são contra. E como se desse um tabefe na cara da população dizendo, olha, vocês são iguais, eu sou diferente. Pela reforma, mulheres vão se aposentar aos 62 anos, homens aos 65. Seu Antônio já poderia ter se aposentado, mas aos 57 acha que é cedo. Prefiro continuar e fazer a minha parte. Se essa é a minha cota de sacrifício, eu estou disposto a pagar. O exemplo da Espanha. O país enfrentou o problema e venceu a inflação alta e o desemprego de quase 30%, e hoje é um dos que mais crescem no mundo. Previdência, o futuro em jogo. A nova série do Jornal da Record.